Muito boa tarde. A celebração da Eucaristia é sempre um encontro com a palavra e com a profundidade dos textos que nos situam na fé. Nos próximos minutos olhamos a proposta da liturgia para o próximo domingo, num itinerário de análise apoiado pelos nossos convidados, a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e também pelo cônego António Rego, jornalista, presenças habituais aqui entre nós, e pelo facto, agradeço uma vez mais a vossa companhia. Cônego António Rego, pedia-lhe então, neste terceiro domingo da Quaresma, mais um passo foi dado. Em rigor, os cristãos deverão estar já num processo de algum aprofundamento também da sua melhor configuração, num processo quase de purificação para celebrar em pleno os mistérios da Páscoa. Pedia-lhe também um olhar global, uma linha condutora que encontre nestes textos que a liturgia nos propõe para o próximo domingo. Ligando com o domingo passado, foi o chamamento de Abraão e a sua resposta de fé teve consequências para a humanidade inteira crente no Deus transcendente. Hoje é a porta do batismo que nos é aberta, e para percebermos que a água é um elemento essencial. Podemos estar agora um pouco traumatizados com as chuvas que têm caído e com os excessos que a água faz, mas a água é sempre purificadora, e percebemos até que no próprio dilúvio ela acabou por ter uma função purificadora, e aqui tem toda a sua potência como símbolo da purificação que nos traz Cristo, mas também da nossa entrada na comunidade cristã. E por isso o nosso batismo hoje vai ter dois momentos de recordação especial: na água que faltava no deserto, no povo que morria de sede e a que Deus respondeu positivamente, e depois na água que a samaritana foi procurar. Portanto, já são dois pré-símbolos do batismo que estão presentes nesta liturgia, já como que a reenviar-nos para a grande vigília pascal, onde o topo também dessa celebração é o próprio batismo. Muito bem, irmã Luísa, vamos então ao Evangelho de João. Em causa está esse episódio, de alguma forma conhecido, da samaritana que vai em busca de água. Há aqui uma sede que quer ser saciada, e está lá Jesus que propõe uma água com características um tanto ou quanto diferentes. Pois voltamos a estar de novo diante de um texto que inspirou tanto pintores, poetas, fadistas. Falou muito e fala muito sempre a toda a humanidade nas suas diferentes vertentes. O texto tem aqui claro que estamos no contexto do Evangelho segundo João, e há sempre, os autores bíblicos não dizem, há uma economia no sentido técnico, não é? Há um planejamento que eles fazem das palavras. As palavras não são ditas de qualquer maneira. Nós pensamos que isto é como nós que fazemos, encadeiam o discurso assim. Não, eles sabem que têm muito pouco, eles querem dizer muito em poucas palavras, sempre. Faz parte da economia do texto bíblico. E há aqui uma expressão que é: Jesus deixa a Judeia e volta para a Galileia. Portanto, Jesus está ao sul, não é? E volta para o norte. E no meio tem, de facto, está a Samaria, mas não está só a Samaria. E diz o texto que Jesus tinha de passar. Não é verdade. Ele não tinha que passar pela Samaria, porque não havia só uma estrada que ligava a parte sul à parte norte. Há uma intencionalidade do facto de ele ir à Samaria. Não é verdade que ele tinha que passar pela Samaria. Este tinha aqui é estratégico do autor bíblico, porque o que é que Jesus tem que fazer? Jesus tem que se encontrar com a humanidade, e tem que se encontrar também com aquela parte da humanidade que naquele tempo era excluída, fazia parte era muito excluída pelos judeus, que achavam a Samaria uma região muito herética, enfim, não era a pureza do judaísmo. Eles até tinham o seu próprio Pentateuco como samaritano, a sua versão da lei, da Torá. E um templo. Exatamente. E um templo Jesus também tem que vir para estes
que estavam religiosamente, no contexto religioso, já não é o contexto social, mas é o contexto religioso, um bocadinho excluídos, não é? E então este tinha aqui tem muita força. Nós não reparamos nele, mas tem muita força para nos introduzir depois no diálogo que vai acontecer. E é muito interessante que o Henrique disse que, de facto, a samaritana vai pedir também água, mas quem começa por pedir água primeiro é Jesus. Porque ela chega ao poço, não é? Jesus descansa à beira do poço, os discípulos vão procurar alimento. O poço, de facto, é um lugar bíblico, não é? Sempre lugar de encontro, mas ainda nas nossas aldeias, os nossos avós lembrar-se-ão de como o poço, a ida ao poço, servia a ir buscar água. A fonte das sete bicas, a fonte não é? servia para se conversar de tudo e mais alguma coisa. Era um lugar de encontro, de grande conversa. Mas era de um ponto vital, da água. A água, exatamente. Ora, é uma hora do dia muito quente e chega esta mulher também, que não é muito natural que viesse àquela hora, não é? Buscar água, mas também vem ela buscar água. E é Jesus quem diz, dá-me de beber, não é? Este é o tal aspecto que eu também me suscitou alguma curiosidade, não é? Jesus, este pedir de Jesus, dá-me de beber. Portanto, Jesus tem sede, nós dizemos, era a hora do dia, estava calor, é uma sede natural de Jesus. Mas, no contexto do decorrer da conversa, vamos perceber que Jesus tem sede deste encontro com a nossa humanidade. Ele tem sede de água, sem dúvida. Vamos partir dessa base muito natural humana de uma água física, mas depois o que ele acaba por beber daquela mulher não é a água que ela conseguiu tirar com o balde, mas é a vida desta mulher. Ele tem sede de que esta mulher se reencontre com ela mesma, se reencontre com ele e perceba quem ele é. A abertura para acolher uma nova proposta. Quem ele é. Então, este texto que nós sempre focalizamos muito na Samaritana, eu gostaria de também, equilibradamente, focalizá-lo na pessoa de Jesus. Porque há aqui uma sede de Jesus, há uma sede que Deus tem de nós, de que nós nos encontremos connosco mesmos, com as nossas fragilidades, e que nos encontremos com Ele. Encontremos-nos connosco mesmo, encontrando-nos com Ele. E isto, para mim, é um aspecto que eu talvez nunca tivesse reparado tanto neste texto, e quando estava a prepará-lo, gostaria de referir. Acho muito interessante essa reflexão. Juntaria o quê? A história da Samaria, que eram os inimigos, como foi dito pela irmã Luísa, e depois Jesus vai escolher o bom samaritano como um modelo. Vai encontrar-se com esta mulher, que é uma pessoa distante, que estava a quilómetros do projeto dele, que não percebia rigorosamente nada daquilo que Jesus ia dizer, que é inimiga dos judeus, que está em posição irregular, nada menos do que 5 maridos, sem um mínimo de condições espirituais e técnicas para entender o que Jesus tinha para proclamar. E Jesus vai ao encontro, é desta pessoa. Não é nem de um semi-convertido, nem de um próximo. E como diz, esta procura que Jesus faz, eu penso que é bem um símbolo pastoral que está hoje também a ser muito retomado, e até pelo Papa Francisco, de se não ir falar de Jesus apenas aos que já têm os ouvidos quentes da palavra de Jesus, mas de ir aos que estão mais longe e ir com uma linguagem que eles entendam. À Samaritana, o que é que lhe tocou? Jesus disse quem era ela. E ela é isso depois que vai dizer aos outros. Ele disse-me quem eu sou. E, portanto, esta aproximação de Jesus à pessoa, eu acho que é um aspecto fundamental, é, digamos, uma técnica pastoral de Jesus extraordinária. Os apóstolos também chegaram, os discípulos ficaram um pouco espantados, porque havia tanta gente, digamos, que estaria ali muito bem posicionada para ouvir a palavra, e ele vai a essa distância. Eu julgo que está aqui, para além dos aspectos que já foram ditos e que são muito interessantes, e do aspecto também da água, e aqui juntaria só mais um. Jesus, no fundo, quis demonstrar também àquela mulher que não é apenas aquela água que mata a sede. Melhor, que aquela água mata a sede parcialmente, mas que há dentro de nós uma sede mais profunda. A sede do Espírito, do infinito,
dos valores, no fundo, do reconhecimento do próprio Messias. E creio que este aspecto, hoje também nos pergunta, nós andamos por riachos às vezes menores e conspurcados a tomar a sedentar-nos e estamos errados. Estamos a contaminar-nos quando a água da vida, aquela que responde essencialmente às nossas procuras, às nossas sedes mais profundas, essa água tem de ser procurada pela fé, pelo sentido do infinito, pelos cristãos em Jesus Cristo, que passa pela Igreja, que passa pela comunidade, que passa pela palavra. E por isso, muitas vezes também estamos rodeados de meios que nos sufocam com pequenas coisas. É preciso ir ao grande poço da água pura para podermos encontrar a resposta à nossa sede. Muito bem, vamos avançar para um outro problema de falta de água no Sinai, que nos chega pelo livro do Êxodo, e aí o povo começava a duvidar e a contestar a liderança de Moisés, porque, enfim, estava a confrontar-se com a dureza daquele espaço físico que era o deserto. Claro. Pois este texto do Êxodo, que vamos ouvir na primeira leitura, evoca-nos exatamente isso. De facto, o povo, a fragilidade do povo, que mesmo depois de ter assistido àquele gesto da separação das águas e ter conseguido fugir e escapar ao exército do faraó, portanto, depois de ter, que é um momento tão significativo que ainda hoje Israel celebra com tanta intensidade, não é? Ficamos espantados como depois na caminhada do dia-a-dia do deserto, quase que parece ter esquecido que Deus estava com eles e caminhava com eles. Então o grande drama é que perante as dificuldades, não é? Perante a fome, pedem de comer e Deus sacia-os, envia aquelas aves todas e sacia-os de carne, não é? E agora têm sede. O problema é sempre, está Deus, não é? A própria leitura diz, não é? Termina mesmo assim, meter um Senhor à prova dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? E eu acho que esta é sempre uma questão que nós colocamos nas nossas travessias de deserto, sempre saber, não é? O deserto é como um lugar, parece do vazio, não é? Mas o deserto, biblicamente, tem sempre esta, é lindíssimo, mesmo a figuração bíblica do deserto, se por um lado é o lugar do certo confronto e do perigo e do desconhecido, também é o lugar da revelação. É no deserto do Sinai que Deus se revela, e aqui também é o lugar. O povo de Israel tem que descobrir que no seu caminho, seja ele de deserto, Deus está no meio deles. E então é verdade que vai buscar, não é? Pedem água, e este pedido de água é estar a pôr Deus à prova, portanto pensam que Deus não está com eles e portanto eles vão morrer de sede no deserto, o que também não é uma coisa assim tão estranha, porque nem sempre se encontrava o poço, não é? Agora, é com o mesmo, é interessante como são narrativas que ficaram na memória de Israel, são tradições orais que depois passaram para a escrita. É com a mesma vara com que Deus diz a Moisés, com a mesma vara com que feriu o rio, é a mesma vara que ele vai bater na rocha, e da rocha então vai sair água para o povo beber. E o povo saciar-se-á e vai perceber que Deus nunca o abandona, não é? Mas este aspecto de que o autor bíblico deixa, de que o povo põe Deus à prova, não é? Nós estamos mais habituados a dizer que Deus nos prova, não é? E não que nós pomos Deus à prova. Isso também me pareceu muito significativo. Muitas vezes, muitas das nossas inquietações, muitas das nossas perguntas são um pôr Deus à prova. Nós pomos Deus também à prova. E eu acho que também temos de ter consciência disso. E Israel fez muitas vezes. Atravessamos muitos desertos também na nossa existência, não é? E essa não é a melhor ocasião, às vezes, para reconhecer a presença e o poder de Deus. Quem já teve sede num deserto percebe perfeitamente isto. A areia, a rocha aqui ou ali, o sol a cair a pino, o organismo a pedir água, e a gente ter que andar e tudo. Eu não posso dizer que já experimentei de uma forma extrema, mas já passei sede em desertos reais, não é? E nessa altura lembrei-me, disse, e o povo que andou por aqui,
sem saída nenhuma, era um infinito de areia que estava por ali, não é? Sem horizonte, a não ser o que estava dentro, que era a certeza que o seu Deus não abandonava. E começa a reclamar, a refilar, como a gente diz. E aí Moisés, como tantas vezes aconteceu, ao Senhor, olha que o povo, já não sei o que é que é de fazer, eu que estou aqui, a guia, estou perdido. E Deus, que podia ter tantos milagres, fez de tantas formas, abriu o deserto para passar o Mar Vermelho, Deus manda tocar numa rocha, ou seja, há aqui símbolos, há aqui ritos, há aqui pontos intermédios que passam pelo homem, que a resposta dá a impressão que Moisés é que fez brotar aquela água, e foi Deus através de Moisés. Eu julgo que ele muitas vezes tem esta subtileza das respostas. Quando queremos que caia de cima a resposta para o nosso problema, Deus diz, olha que pode estar ao teu lado, pode estar no teu amigo, pode estar na tua família, pode estar num médico, pode estar num conselheiro. E ele está sempre cheio destes pontos intermédios para se fazer chegar. E penso que o povo, a alegria que sentiu com aquela água, depois de toda a angústia, acabou por encontrar isso. Portanto, são sinais que estão aqui, eu diria já, do batismo também, que é um ponto intermédio de que Deus nos descedenta nas nossas grandes procuras. Este é um momento, este período quaresmal, um momento propício ao reforço da nossa fé, à fortificação da nossa confiança. Não é? Exato. E a gente diz muitas vezes, vive a travessia do deserto, profissionalmente. Foi para o desemprego, ou a família, ou separou-se a família, ou aconteceu isto a um filho. Está a fazer uma travessia do deserto e está com uma espécie de sede semelhante à que este povo teve no deserto. Eu acho que é preciso não perder nunca esse horizonte de que não está perdido na história, de que Deus tem uma solução para os nossos caminhos, não tem o timing, ou, desculpem a expressão estrangeira, não trabalha com o nosso relógio, nem com o nosso calendário. Tem outra perspectiva e isso é que nós precisamos perceber, mas não quer dizer que não demos todos os passos necessários, inclusive o de protestar, para podermos resolver os nossos problemas. Muito bem, avançamos neste nosso itinerário de análise. A segunda leitura é da Epístola de Paulo aos Romanos e novamente sublinha-se aqui a atitude da confiança e de reconhecer a presença de Deus. Paulo fala que já são poucos aqueles que estão dispostos a dar a vida por justos, quanto mais Deus deu a vida por pecadores, que somos nós. Mas é sobretudo esta leitura, o Conrigo introduziu-a muito bem, falando, não é? Há uma ponte muito bonita entre aquilo que vive Israel, que este apelo a confiar em Deus, não é? Realmente é difícil, não é? É difícil naquele momento, era difícil perceber que Deus estava, Deus que não iria abandonar o povo na sua caminhada no deserto, e agora temos aqui este apelo de Paulo, na carta aos Romanos, que diz, gloriamo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a firmeza, e a firmeza a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Isto é muito forte, é uma linguagem muito forte de Paulo. As tribulações, nós imaginamos sempre um cristianismo sem tribulações, nós imaginamos sempre um cristianismo sem cruz. Não é? É a nossa identidade, no fundo. Isso é que nos marca mesmo, a maneira como... Ora, isso é completa alienação, não é? Cristo mostrou isso mesmo, assumindo a cruz, mostrou-nos isso mesmo. Ora, as tribulações, não é? Ele diz aqui, produzem a paciência, não é? Nós estamos, ele dizia antes, estamos em paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por ele tivemos acesso à fé, e depois a tribulação, não é, que a gente deseja, e não somos também masoquistas, não é nesse sentido, não é o sacrifício pelo sacrifício, mas aceitar a vida na sua plenitude em tudo o que ela é, de alegria e de dor, não é? E assumir até ao fim isso mesmo, é isso que foi a pessoa de Jesus Cristo. E isso produz, de facto, em nós, como diz, a paciência não é a paciência de Jó, assim, também aquela paciência passiva, não é? Mas é a paciência na sua profundidade, isto é, a serenidade. Aqui podíamos traduzir, produz a serenidade, não é? Apesar de todas as fragilidades, Deus não desiste do homem. Tudo. E às vezes a gente pensa que aquele desgraçado está enganado na esperança. Ora, a esperança nunca engana.
A esperança nunca engana, é um elan que está dentro de nós. Pode vir pela fé, mas também pela nossa própria humanidade, que nos faz fazer do nada brotar energias que nos salvam. Isto parece uma conversa pagã, mas não é. Não é. A esperança cristã também passa por aqui. Confiar, primeiro, que Deus tem o desenho certo da história, com a entrada, a saída, os altos e baixos, e depois o tempo que vai culminar, mas que esta esperança foi colocada nos nossos corações como um elan capaz de nos fazer superar as dificuldades. E depois há aqui, isto já tem a ver com a celebração quaresmal e com a segunda, digamos, da Vigília Pascal, da Semana Maior que nós vamos viver. Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Não foram os nossos lindos olhos, nem foi, digamos, os nossos méritos ou o nosso ar de santidade que nos fez merecedores da morte de Cristo. Foi o sermos pecadores, o sermos frágeis, mas termos um coração humilde. Foi por nós assim que ele deu a vida. Penso que é importante, e esta carta aos Romanos tem muito a ver com a fé. A nossa fé é mais importante que as nossas obras. As obras são importantes, mas a fé é que é o ponto quente, fundamental, que nos aproxima de Deus, mais que os nossos muitos méritos. Podemos fazer milagres de minuto a minuto, mas sem a fé no coração, isso é tudo vazio. Portanto, e é isso que a gente tem que pedir para Deus nos conservar e dar também a esperança para os vendavais que estão sempre à nossa volta e dentro de nós. E essa esperança, essa fé que devemos trabalhar então neste itinerário quaresmal. Cônego António Rego, Irmã Luísa, muito obrigado por terem estado aqui connosco hoje no programa Eclésia, a ajudar-nos a perceber a grandeza e a importância para a vida, a ligação ao concreto e ao cotidiano que pode nascer destes textos bíblicos. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui, sugerimos pistas de interpretação e leitura dos textos bíblicos do próximo domingo. Tenha então um bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser.